Mas outra percepção que eu tenho que é a seguinte, você citou classificação de espécies. A gente tem que entender também que não é porque uma espécie se definiu como tal coisa que todo o resto definiu ela como essa coisa. Não é porque os mamíferos acham que eles são mamíferos que eles vão ser mamíferos. Então, do ponto da sociedade, se você não fosse espírita, você conseguiria enxergar o espiritismo como não sendo uma religião? Não, peraí, os caras acreditam em Deus, os caras acreditam em vida após a morte, e não é uma religião? Como assim? Porque assim, a ciência não nos considera científicos. A filosofia não nos considera uma filosofia. Mas a religião nos considera uma religião e a gente quer cair fora dessa. Sim, primeiro que a gente tem que estudar qual que é a necessidade de pertencimento tão forte, né? Alô, terapeutas. Por que a gente tem que pertencer necessariamente? É uma coisa a ser trabalhada. Não, eu fico perguntando, me perguntando, por exemplo, a maçonaria entraria em qual conceito? Tipo assim, tem um grupo de pessoas que acreditam em determinadas coisas, vamos dizer assim, seria uma seita muito mais organizada, em alguns aspectos, muito mais fechada, o espiritismo é mais aberto, sabe? Eu acho que depende. Eu acho que a forma como a gente enxerga o espiritismo, ela tá muito condicionada a como que o espiritismo chegou no Brasil e como que ele é forte religiosamente falando aqui dentro. O Brasil é um país extremamente cristão, é um país extremamente religioso. Então as pessoas elas possuem uma necessidade de pertencimento, como a Loresa disse, e também elas procuram alguma coisa que faça um sentido para a própria existência. Eu sendo, sei lá, eu sendo de uma outra religião, eu enxergo que os conceitos que essa religião me traz não me satisfazem. Eu quero procurar uma outra. Quando a gente chega, por exemplo, no espiritismo, a gente acaba se assemelhando e trazendo ideias e trazendo práticas de outros lugares. O espiritismo, no Brasil principalmente, assim, eu não conheço como ele é lá fora para saber como que ele se propagou. Mas no Brasil, o espiritismo ele se assemelha muito às práticas de outras religiões, muito porque nós estamos vivendo, sei lá, as segundas ou terceiras gerações espíritas. O espiritismo, ele não chegou... Tipo assim, ele não nasceu aqui, então... A maioria das pessoas que são espíritas... A maioria não, né? Mas uma parte das pessoas que são espíritas hoje, elas não são espíritas de berço. Estamos tendo uma grande quantidade de espíritas de berço agora, mas o espírita de berço, ele não é uma população que você fala assim, nossa, todo mundo é espírita de berço. Não. Você tem uma porcentagem grande de pessoas que entram no espiritismo depois de mais velhos e começam a analisar o espiritismo e falam, olha, esses conceitos fazem sentido para mim, e continuam seguindo o espiritismo. E aí vem as práticas do espiritismo, buscam semelhanças com as práticas de outras religiões e continuam propagando essas práticas dentro do espiritismo, sabe? Então, eu tenho uma crítica muito forte justamente por que a gente não faz ciência dentro da casa espírita? Antigamente, em algumas casas espíritas, isso era certo de ter. Você tinha muitos pesquisadores fazendo estudos de fenômenos mediúnicos. Estudos mesmo de materialização, de transporte, fenômenos de transporte. Tinham muitos estudos em relação a isso. Eu não sei se se a gente chegou em determinado ponto em que a gente não tem mais o que tirar de ensinamento e já está documentado uma grande parte dessas coisas, ou se a gente foi se afeiçoando com a prática espírita de uma forma superficial que os estudos aprofundados eles foram deixando de existir. Porque é isso, assim, hoje em dia você chegar num estudo aprofundado numa casa espírita que não seja um grupo de leitura, onde você senta e vai lá ler um livro que alguém escreveu e pensa daquela forma, é muito difícil. É muito difícil você chegar num grupo de Evangelho segundo o Espiritismo e não ser uma leitura ali do Evangelho e a discussão do que Jesus fez, deixou de fazer, sabe? Então, os estudos que eu tenho
visto e participado ultimamente, nos últimos, 5 anos, talvez eles tenham tido esse caráter superficial, que impede com que a gente seja mais crítico no processo. Eu sei que existem alguns estudos que têm propostas diferentes, que querem se aprofundar, mas uma boa parte das pessoas que participam dos estudos preferem essa superficialidade. Porque é cômodo, porque é simples, porque é fácil. E o espiritismo, o conhecimento espírita, ele pode ser simples, ele pode ser fácil, mas ele não pode ser superficial. Porque o simples e o fácil significa que a gente mastigou o conceito o máximo que a gente pôde. Superficial não. Significa que a gente olhou a primeira coisa que apareceu e assumiu como verdade. Entende? Então a gente precisa trabalhar melhor, não só os conceitos, mas eu acho que na verdade não. A gente precisa trabalhar melhor também os conceitos que para muitas pessoas são dados como certo, sabe? A gente precisa trabalhar melhor esses conceitos. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, o que é Deus, eu não quero receber como resposta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso eu já sei. Isso eu tô cansado de saber. Isso você abre o livro dos Espíritos, a primeira pergunta tá escrita lá. A resposta é essa. Quando eu pergunto o que é Deus, eu quero entender o conceito de Deus, eu quero entender o que é ser inteligente, o que é a inteligência, o que é ser supremo, o que significa a supremacia, sabe? O que significa ser o máximo, o que é o que causa, o que é efeito, o que é primeiro. Eu preciso entender todas essas coisas para entender de fato o que é Deus. Se eu chegar aqui e disser que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e não entender nenhum desses conceitos de inteligência, de supremo, de causa, de primeiro, de coisa, se eu não entender nenhum desses conceitos, eu não entendo o que é Deus. E aí o que eu faço então? Eu replico o pensamento de Kardec. Eu replico a resposta dos espíritos. E a resposta dos espíritos e o pensamento de Kardec não é meu pensamento. Eu posso concordar ou discordar, mas não é meu pensamento. Então, pra gente, partindo da ideia que fôssemos uma religião, o normal seria se a gente transmitisse esse conhecimento sem questionamentos. Que a gente falasse, não, mas é isso mesmo, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e é isso, ponto, acabou. Se você quiser entender Deus, você entende o que isso significa. Mas pra gente não é só isso. Não basta ser só isso. Se a gente se contenta com essa resposta, talvez a gente esteja estudando superficialmente o espiritismo. Mas aí eu acho que o conceito de religião, ele ficou meio assim, como se as pessoas não pudessem pensar, né? Pessoas que estão numa religião não pudessem questionar. Sabemos que existem coisas inquestionáveis dentro de cada religião, porque isso faz parte de coisas que de fato não podem ser questionadas. Em várias religiões cristãs, por exemplo, o próprio Deus não pode ser questionado, isso é visto até como pecado e tudo mais. Mas aí é como se desenha cada religião, assim. Eu acho que meu ponto não é nem sobre a limitação das outras, é sobre o que a gente é de fato. Mas antes disso, eu queria acrescentar um ponto no que o Adriano falou sobre por que a gente não produz mais ciência na casa espírita. Eu acho que tem um terceiro fator aí, que é hoje o rigor científico é muito diferente. Então, para você dizer que você está produzindo ciência, meu amigo, não é só sentar e 10 pessoas dizerem que elas viram a caneta sair de uma, sei lá, de uma gaveta e entrar em outra. Isso não é mais suficiente. Um conjunto de testemunhas e um pesquisador de renome escrevendo não significa muita coisa cientificamente mais. Nós temos artigos que são padrão ouro, temos várias outras coisas. O que eu não acho que exclua a sua fala sobre superficialidade, porque tá superficial mesmo. E isso também é o que me preocupa. Isso é uma das coisas que fazem com que eu tenha vontade de gravar um episódio desse, perguntando se espiritismo é religião. Mas respondendo um pouco do que o Vitor falou lá atrás, a questão, Vitor, pra mim é que a gente tem que partir de um ponto. A gente sempre tem que partir de um ponto. Não foram todos os outros mamíferos que excluíram. Esse cara ele não é mamífero porque todos os outros, porque ele não era todos os outros. Pode ser que não, mas daí das duas uma. Ou ele vai ser um mamífero,
ou vão inventar um novo termo para ele. Kardec virou pro espiritismo e falou: você não é todo mundo. Tudo bem. A gente tem características, por exemplo, a gente tem mamíferos. Ai, meu Deus, será que eu vou falar besteira? Igual o ornitorrinco aí que põe ovo, é isso? Não lembro mais. Exatamente. É isso, né? A gente tem mamífero que põe ovo. E colocar ovo não é uma característica geralmente dos mamíferos. Então pode ser que o espiritismo seja um ornitorrinco? Pode ser. Mas o ato de mamar é uma coisa que é fundamental para o mamífero. Isso aí ninguém pode tirar, entendeu? O mamífero mama. Ele tem ali a mamãe dele em que ele vai mamar. Esse é o rolê dos mamíferos. A minha pergunta é, qual que é o rolê da religião? Aquilo que, se você tirar, descaracteriza completamente ela do que ela é. Porque se a religião... O que eu quero dizer é o seguinte, se a religião ela tá necessariamente ligada a uma instituição ou ligada a alguma coisa muito material, ela perde um pouco o propósito dessa ligação com Deus. Se eu não frequento uma igreja, por exemplo, eu posso dizer que eu sou religioso? Eu posso dizer que eu estou numa religião se eu não frequento lugar nenhum? Porque pra mim o que é primordial, assim, no termo religião, é a ligação. E se essa ligação, ela tá atrelada de uma forma inseparável de alguma instituição para mim, se isso é uma obrigação para o nosso conceito de religião hoje aqui do planeta, o espiritismo ele não é uma religião, porque ele é para além de estar relacionado a algum dos conceitos que a gente tem hoje, porque é uma relação íntima com Deus. E isso não significa que isso não possa mudar, porque esse é exatamente o rolê. Uma das coisas que você falou porque pode ser que não seja. Show! Se não for, a gente repensa. Porque por enquanto o que a gente tem de definição é isso. E aí a gente pode dizer, ele flerta ali com a religião por várias características que se assemelham. Mas ele é ou não é? É por isso que a gente está discutindo isso aqui. Porque se tivesse realmente uma resposta fácil e fechadinha, não tinha porquê.